Boa tarde! Quem quer levar a Fabi para casa? Fabi, eu tenho alguns armários que sorteio, uma tarde com Fabi. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Meu marido tem uma regra que eu acho sensacional e eu preciso aprender com ele. Ele fala assim, essa roupa eu não uso há 6 meses, eu vou dar. Meu marido, se ele não está usando há 6 meses, já não está no armário dele. E eu falo, mas é tão bonito, mas você ganhou do fulano, eu sou aquela pegada. Ele fala, não estou usando, vai ser útil para alguém. Ele sempre dá para alguém, então ele só dá roupa nova. Esse é um princípio muito bom. Amadas, vamos lá? Eu sei que vocês estão cansadas. Eu sei que vocês estão cansadas, eu entendo. Mas nós estamos aqui para isso, não é? Quantas vezes no ano que vocês têm um momento para crescer juntas? Temos hoje, então vamos mesmo cansadas, respirar fundo e seguir, porque o que eu tenho a falar para vocês agora é um assunto para a gente fechar os plenamentos, né? Então o que eu quero falar com vocês agora é um assunto que é muito querido do meu coração, que o título que eu botei foi Plenamente Conectadas. Você vai falar, nossa, Cláudia, que chique. Mas, a gente está tudo no plenamente. Mas a ideia aqui é o seguinte, a gente já trabalhou hoje que para sermos plenas em Cristo, nós precisamos imitá-lo em sacrifícios de amor, em serviço, em ações amorosas em direção às pessoas. E para que sejamos influenciadas pelo Espírito Santo, boa parte disso tem relação com crescer, né, com a palavra de Deus em comunidade. Então, pam, pararam, pam. É assim, professora tem essa, né? Muito bom. Então eu quero caminhar com vocês com uma ideia muito especial. Eu sei que essa igreja é uma igreja que discipula bastante, que trabalha com as questões de aconselhamento e de discipulado, e isso é uma coisa muito legal, muito preciosa. E eu quero caminhar um pouquinho com vocês hoje com a ideia de vocês estimularem-se mutuamente a servir no corpo de Cristo. Então a gente entendeu que amor tem relação com ação, né? Nós ouvimos aqui, fala. Não está dando para ouvir? Tira o brinco? Tiro. Tiro agora. É nóis, tá dando ruído, né? Pera aí, vou tirar os dois, vou ficar simétrica, pra quê, né? O nosso Deus é de ordem e beleza. Simetria. Agora vem pedir pra eu tirar um brinco só. Resolvido. Então, eu quero falar esse assunto legal com vocês, por quê? Porque eu quero encorajar vocês a entenderem que nós falamos muito sobre amor de ação, certo? Falamos muito sobre imitar o mestre, que tem uma relação profunda com fazer as coisas em direção às pessoas, amor sacrificial para que a glória de Deus seja vista, certo? E falamos também sobre ser luz desse mundo, sobre ser veículos de tal forma, luzeiros de tal forma que a luz que é Cristo seja vista. Só que vocês têm que entender que a gente está falando de ação, de ação, de ação, de amor, de ação. Mas Cláudia, como? Então eu vou falar para vocês como nós servimos dentro do corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre como servimos e como encorajamos mulheres a servir com os mais variados dons que Deus deu para cada uma de vocês. De vocês que estão assim, ai Cláudia, eu não tenho dom. Essa história vai acabar hoje. Vocês vão todas sair daqui, nossa, eu sou cheia de dons que Deus me deu, sim. Vocês são cheias de dons e nós vamos falar sobre isso já, tá? Você fala assim, Cláudia, legal, eu quero aprender a servir no reino, no corpo de Cristo, quero muito para eu poder ser luzeiro desse mundo, para eu amar sacrificialmente, eu quero aprender a servir, mas ensinar outros a servir, isso daí não é para mim. Não é para mim porque, primeiro que eu vou parecer uma mandona, né? Ou então como é que eu posso ser exemplo para os outros de tal forma que eles não olhem e falem assim, você quer que eu faça isso, mas você não faz? Né? Então esse assunto é um assunto meio delicado, meio pesado. E eu quero que vocês entendam que nós vamos usar como norteador desse último momento especial da nossa tarde, um versículo que eu amo, que é Esdras 7:10. Não precisa abrir agora, pode só anotar, eu acho que eles vão abrir aqui porque eles são lá. Gente, é uma rapidez que olha só pela graça.
Esdras 7:10. Escuta ou leia comigo a beleza deste versículo. Olha lá. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus, a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Hoje eu quero fazer essa sequência com vocês. Eu quero buscar a lei de Deus, ou seja, ver aonde na lei que está provado que eu preciso servir o corpo de Cristo, que eu preciso estar conectado com as minhas irmãs, que eu preciso estar plenamente servindo. Que história é essa? A lei de Deus está dizendo isso para mim mesmo, Cláudia? Eu quero buscar, eu quero ter certeza, me prova, tá? Então nós vamos buscar na lei de Deus. A segunda parte é nós vamos, entendi então que eu devo fazer isso, assim, assim, assado. Agora eu quero cumprir. Quero fazer. Como que eu faço? Nós vamos falar sobre cumprir. E depois nós vamos falar que eu busquei, entendi o que eu tenho que fazer, estou cumprindo e eu vou ensinar pessoas a fazer o mesmo. Você fala, nossa, Cláudia, nossa, está muito pesado para mim, porque assim, eu não fiz pedagogia, eu não sei usar os recursos da inteligência artificial para ensinar. Fiquem tranquilos, porque esse ensinar é ensinar por exemplo. É o agir, é o ser mimetai, é o ser mímico. Imitando o mestre. Não precisa ter nenhum tipo de habilidade de ensino, tá? Então nós vamos falar sobre ensinar pelo exemplo. Você fala assim, Cláudia, legal. Então nós vamos falar um pouco sobre como nós devemos estar plenamente conectados no serviço uma à outra. Só que, o que você quer dizer com servir? Então tem 2 sentidos de servir na Bíblia. Tem um sentido que é a palavra diaconia, que é o literalmente retirar coisas, ajudar ali, fazer aqui. As meninas fizeram muita diaconia aqui, ó. Pegaram, você viu a rapidez com que limpou aqui tudo? Pegou, tirou. Isso é diaconia, é servir das mais variadas formas, deixar o ambiente mais agradável, suprir alguma necessidade. Enfim, todas as características que um diácono da igreja tem, por exemplo. Mas eu não vou falar especificamente sobre o servir como diaconia. Eu vou falar sobre o servir, exercer os seus mais variados dons no corpo de Cristo. Então, eu vou falar de serviço de uma forma geral. É servir pessoas de uma forma geral, tá? Então vamos lá, vamos nos divertir. Primeira parte é buscar o conhecimento se eu devo ou não servir no corpo. Me prova, Cláudia, você deve estar mentindo. Não estou. Nós vamos buscar, depois nós vamos e como que eu faço isso? O cumprir. E por último, sabendo disso, como que eu ensino pelo exemplo. Tudo bem? Vamos fazer essa sequência. Então vamos começar pelo mais urgente. Eu peço que vocês abram comigo Mateus 20. Mateus 20, do versículo 20 ao 28. 20, do 20 ao 28. Eu aguardo. Tá ali, gente, está ali atrás. É maravilhosos, né, gente? Muito bom. Então eu vou começar a leitura, porque também está fácil aqui. Começo no versículo 20. Então, escuta esta história, que esta história aqui... Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, a Jesus, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparada por meu Pai. Estou no 24. Ora, ouvindo isso os 10, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então,
Texto maravilhoso, mas escuta só. Primeiro eu quero mostrar para vocês o elefante na sala. Olha que situação constrangedora aqui, tá? Imagina comigo que essa situação constrangedora, ela revela o nosso coração, não só o dos personagens. Ela revela o nosso coração, porque o que se passa aqui muitas vezes ocupa o nosso coração também. Mas pensa comigo, a mãe de 2 discípulos, toda tomada por um senso de orgulho, né? De assim, gente, olha o meu trabalho como mãe, olha esses meninos que eu criei. Eles são creme de la creme, dentre os discípulos, né? Eles são de fato os melhores que há aqui, né? E eu não tenho como não pedir outra coisa para o mestre. E essa cena, ela é constrangedora por conta dessa situação com a mãe. E ela é constrangedora porque tem 2 marmanjos que vão com a mamãe lá pedir junto. Você fala, Cláudia, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, que isso não é só daquela época. Eu trabalho numa universidade, e nessa universidade nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas já aconteceu com uma amiga minha. Imagina, eu dou aula para a faculdade de medicina, então varia dos 19, 20 até 25. Aconteceu com uma amiga de o pai chegar para ela no estacionamento e falar, ai, passa o meu filho. Ai, tadinho, só vai cuidar de vidas e tirou 2, mas dá uma chance para ele. É constrangedor, não é? É quase a mesma coisa aqui, tá? Então, é uma situação extremamente constrangedora. E como é que você sabe, Cláudia, que esses 2 marmanjos também queriam? Às vezes foi só a mãe, foi ideia dela. Primeiro que mostra que eles foram juntos. E segundo que eles falam assim, quando Jesus pergunta, vocês podem beber no meu cálice? Eles respondem, podemos. Ou seja, eles estavam afim daquela oportunidade de sentar à mesa com o mestre, né? Então é muito interessante isso. E uma outra coisa muito interessante desta abordagem da mãe é que ela chega e faz uma coisa que ninguém aqui nunca fez, que é elogiar e pedir alguma coisa, né? Os filhos chegam assim, mãe, você está tão linda hoje, vamos tomar um sorvete? Né? É o elogiar para pedir algo. Ela faz isso. Ela chega, adora e já pede. E ela não pede, ela pede assim, Senhor, manda que... Né? É muito interessante isso, porque Jesus deu a nós um padrão de como se achegar ao Pai, ou se achegar a Ele, não é? Quando a gente vê, por exemplo, a oração do Pai Nosso, perceba a sequência. Tem uma adoração, primeiro. Quando você adora ao Senhor, você reconhece quem Ele é. Então começa com uma verdadeira adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Reconhecimento de quem Deus é. Daí, em seguida, vem uma petição que está relacionada à adoração também. Porque Ele é o único que nos sustenta. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, sem Ti a gente morre. O Senhor é o provedor, soberano Senhor. Então, essa petição básica está associada à adoração também. E daí, em seguida, vem o quê? Vem confissão de pecado. Quando eu vejo a luz, eu vejo quão sujo eu estou. E eu reconheço o meu pecado. E daí vem o perdoa-nos as nossas dívidas. É uma sequência, a gente faz a mesma sequência no culto litúrgico. A adoração. Adorar quem Deus é. Quando vemos a luz, vemos quão sujos estamos, confessamos o pecado. E depois vem a parte de petição. Senhor, livrai-nos da tentação e do mal. E a gente pede, a gente deve conversar com Deus e pedir as mais variadas coisas. Deus ouve a nossa oração. Aqui não fizemos um momento de oração? E não pedimos várias coisas, mas a gente muitas vezes faz errado, que nem ela. A gente tem que reconhecer quem a gente é. E ela em nenhum momento fez isso, ela chegou, adorou e pediu. Ela não reconheceu, ela não viu o coração orgulhoso dela. Ela não reconheceu o desejo que ela tinha de ter os seus filhos na melhor das posições, visível e bela, de sentar ao lado do Senhor na mesa, né? E é muito interessante que mesmo quando Jesus pergunta para eles sobre beber o cálice, isso já era para eles darem uma acordada, né? Ela não acorda, nem eles. Beberemos? Eles não sabiam do que ele está falando. Que cálice que era esse? É muito interessante que parece que eles estão assim, não, senhor, a gente está pronto. O senhor criou a gente bem, educou a gente bem, então pronto, manda a bola pra gente que a gente faz gol, né? A gente pode beber o seu cálice sim. Eles estão muito assim tranquilos, cheios de orgulho. E eles não sabem que esse cálice é o mesmo cálice
no qual Deus ora pedindo para o Senhor livrar ele do cálice. Era o cálice da ira de Deus. De toda a ira contra o meu e o seu pecado, que foi depositada em Jesus Cristo. Ele foi ferido e morto por conta do nosso pecado. É esse cálice que ele ia passar. Traspassado. Maior dor física e emocional. Ninguém aqui nunca sofreu nada parecido com o que Jesus sofreu. Nunca. Toda vez que alguém está em sofrimento, e é um sofrimento que a gente está passando por aquilo e não tem uma opção, eu sempre falo, Jesus sabe o que está passando. Ele foi a pessoa que mais sofreu neste mundo. E é uma delícia saber que o nosso mestre sabe a dor que é passar por um sofrimento como esse, não é? E ele estava falando desse cálice. E quando eles falaram, nós, podemos sim sofrer, ou beber esse cálice, ele fala assim para eles, vocês vão beber sim. Você fala, nossa, peraí, mudou a história. Jesus estava se referindo ao que aconteceria com eles, porque todos foram perseguidos e mortos por causa do nome de Cristo. E de alguma forma eles beberam o cálice de Jesus, né? Mas daí tem um momento extremamente lindo. Olha só, contra o orgulho deles, vem a humildade de Jesus de falar, quem define onde senta é o meu Pai. Ele podia ter falado sim ou não. Olha a humildade do mestre. Ele, em vez de dar um tapa na orelha, que eu faria isso, eu acho. Ele combate o orgulho com humildade. Com uma bela humildade. E é muito legal isso, porque ele demonstra pra gente que ser grande no reino de Deus não é sobre privilégio, sobre prestígio, sobre brindar na mesa do Senhor. É sobre sacrifício. É sobre entrega. É sobre humilde é sobre ser nesse mundo servo. E ele fala isso em seguida, ó. Sabeis que os governadores, aqueles que mandam, dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Do 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será os que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha a beleza do que ele responde, do que ele ensina. Servir tem uma profunda relação com sai de si, meu filho. Lembra que a gente falou disso na primeira palestra? Como a gente é viciado em nós mesmos. Nós adoramos nos dar prazer, alegria, satisfação. Até na hora que a Fabi estava falando aqui da bagunça, eu falei, gente, a bagunça, ela serve a nós. Porque é muito mais fácil eu assistir um Netflix do que arrumar isso aqui. Ela serve a nós e Deus chama a gente a sair de nós mesmos. Ele fala com os discípulos sobre quem quer ser o primeiro vai ser o último. Ele conhece o coração deles. O serviço, ele não é sobre recompensa, a gente já falou sobre isso. Não é sobre ser visto, ser elogiado. Ai, que gracinha, como a Fabi ensina bem, quando a Cláudia ensina bonitinhas elas. Não tem nada a ver com isso. O servir, ele é um ato de amor sacrificial em que Deus deve ser visto. Deus deve ser louvado e elogiado. Esse é o princípio de servir. E você fala assim, ai Cláudia, está difícil para mim essa conferência, porque parece que eu estou o tempo todo sendo lembrada de coisa que eu já sabia, mas não faço. Não é assim? A gente tem amnésia, né? Amnésia, não tem? Você fala assim, Cláudia, eu tenho amnésia, não é problema, não é possível, eu tenho amnésia, porque não é possível. O povo da Bíblia não era assim. Eles eram assim. Os discípulos que andavam com Jesus tinham amnésia. Quer ver? Se você acha que a gente tem amnésia, se você for olhar o texto de Lucas 22, a partir do versículo 24, vocês vão ver que a história se repetiu. Logo antes de Jesus ser crucificado, o mesmo papo acontece, olha só. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Você fala, Cláudia, eles acabaram de aprender. Não é possível. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos, ele repete, dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus é o maior dos servos. O maior dos servos. O nosso coração orgulhoso tende a produzir
e a servir os nossos mais variados irmãos, a exercer os nossos dons na igreja, para ser reconhecido, para receber prestígio, para brindar na mesa do mestre. E não é isso que é para acontecer. Não é isso que é para acontecer. A luta deles é a nossa luta também. E você fala assim, Cláudia, essa história aconteceu outras vezes? Essa história aconteceu outras vezes. Pra você ter ideia, em Marcos 9, de 33 a 37, nem precisa abrir. É a mesma história. Eles estavam andando pelo caminho e eles falam, ai, qual de nós você acha que é o melhor? E Jesus fala, senta com eles e fala, ó, não é assim, explica de novo. Jesus explica, e explica, e explica de novo, né? E o interessante daqui é a autojustiça deles, porque eles viraram e falaram assim, não, pera, eu não acredito que esses dois estão falando um negócio desse. Só no versículo 24, ó. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Como quem diz, jamais faríamos isso. Nós, tão santos e maravilhosos, né? A gente pensa isso. A gente acha, nossa, que irmã orgulhosa. Eu jamais faria isso. A gente é igual, miserável igual. Eles, a mesma coisa. A luta deles com orgulho impedia eles de servirem como convém, de exercerem seus dons como convém. O ato de servir, minhas amadas, é um chamado para todo mundo feito à imagem e semelhança de Deus. Não tem escapatória. Você é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E Cristo foi o servo. O servo. E é muito legal isso, porque além da gente ter essa certeza de que nós fomos chamados a servir, que a nossa identidade é ser imagem e semelhança de Deus, viver para a glória dele, nós fomos chamadas a servir, você pode ter certeza absoluta. Se você respira, você foi chamado a servir. Esse é um chamado básico de todo mundo. E um deles a gente se vê, por exemplo, no texto que fala que a mulher é auxiliadora idônea. Lembra lá de Gênesis? Quem lê o livro Toda Mulher Trabalha fala que eu pego no pé e eu falo que a auxiliadora na Bíblia é ser Ezer. O que é Ezer, Cláudia? Ezer é aquela que ajuda, que socorre, que ampara, que assiste, que sustenta, que auxilia. Eu acho lindo de viver. Por quê, Cláudia? Porque Deus é o nosso Ezer. Ele fala, eu sou o Ezer do meu povo. Se ele é o Ezer do meu povo, isso é uma coisa que ele imprimiu na mulher para a gente imitar melhor ele. Que legal isso, Cláudia, é. Em Deuteronômio 33 fala, versículo 26, não há outro amado semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para ser o teu Ezer, ou a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. E o 29 é a mesma coisa. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que é o teu Ezer, que te socorre. É o mesmo termo nesses dois textos, tá? Então é muito legal porque nós fomos chamadas a sermos portadores da imagem de Deus como Ezer, como auxiliadoras. Ai, Cláudia, mas eu não sou casada. Eu não preciso auxiliar homem nenhum. Você tem que auxiliar suas irmãs, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Não é o casamento que dá pra gente nem identidade, nem chamado. Deus nos parafusou para servirmos umas às outras, tá? Então é muito importante isso, que eu tenho que entender que eu fui chamada a ser serva como Jesus é servo. Tem vários textos que falam que Jesus é servo. Atos 3:13, Atos 3:26, vários. E ser Ezer, auxiliadora como ele é auxiliador. Combinado? Joia. E eu quero que vocês percebam uma coisa muito interessante. Para eu ser boa Ezer, boa auxiliadora, para que eu sirva as minhas irmãs, uma das características é que eu preciso entender como eu posso servir. Concorda? Preciso conhecer o que tem na Bíblia a respeito dos dons espirituais, certo? Então eu vou ler para vocês alguns textos só para vocês ficarem com isso na cabeça. Um deles é o Gálatas 5, de 13 a 14, que fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamadas à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Nós já falamos sobre isso, como nós gastamos tempo com coisas que não valem a pena, né? Com a nossa carne, com dar prazer a nós mesmos. Sede antes servos uns dos outros. Você fala, nossa, Cláudia, qual que é o original da palavra aí? O original desses servos uns dos outros é a palavra douloi, que significa escravo. Você fala, nossa, Cláudia, que pesado, Paulo ia ser cancelado se ele vivesse hoje em dia. Seja escravo um do outro. Dorme com esse barulho. É isso. É serviço sacrificial, né? E daí ele segue, né? Pelo amor, porque toda lei se cumpre com o só preceito, amarás seu próximo com a ti mesmo.
Outro texto muito legal é o seguinte, Efésios 4, de 12 a 13. No texto ele fala que Cristo subiu aos céus e ele concedeu dons para serem usados para o corpo de Cristo. Cláudia, ele concedeu dons só para os homens? Ele concedeu dons para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, se você crê em Jesus Cristo, você tem dons para ser usados na igreja. Se você tinha dúvida disso, não tenha hoje, tá? E tem vários textos que mostram isso. E Efésios 4 fala, versículo 12, ele concedeu dons, daí fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do... Não é isso que a gente quer? A gente não está aqui para ser plenamente em Cristo. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude em Cristo. Você fala, Cláudia, é lindo de viver. Servir é uma marca do cristão que leva ao aperfeiçoamento dos santos. Vocês acham que santificação, eu fico mais santa quando eu moro sozinha, fico na minha casa, isolada, ninguém me vê? Não, a santidade, ela decorre do convívio. De uma servindo a outra. É ferro afiando ferro. Né? Então o aperfeiçoamento dos santos é santificação em comunidade. Servir leva a santificação em comunidade, produz amadurecimento do povo de Deus até que chegamos ao pleno conhecimento de Jesus. Isso é lindo de viver. É lindo de viver. E eu preciso, Cláudia, entender os dons que eu tenho, claro. E eu preciso achar na Bíblia exemplo de mulheres que fizeram cada um desses dons. O livro Mulheres que Caminham Juntos fala um pouco sobre esse assunto. Mas esse assunto é longo, ele é gostoso. Eu precisava de mais uns 3 livros para a gente falar sobre isso. Mas isso é muito legal. Quando a gente lê Tito 2, a gente vê mulheres ensinando mulheres. Quando a gente vê 2 Timóteo 1,5, a gente vê mulheres ensinando seus familiares. Tanto no microambiente do seu lar, quanto no macroambiente da sua igreja, do seu trabalho, Deus nos chama a exercer os nossos dons. Cada um deles, dos mais variados tipos. Tá? Muito bom. Então, nós buscamos na Bíblia. A Bíblia fala que nós temos que servir. Alguém está com dúvida do buscar? Não. Vamos para a segunda parte. Vamos entender como cumprir, certo? Nós combinamos que nós vamos buscar o que a Bíblia fala sobre o serviço. Então aqui está claro que nós devemos servir. Isso é chamado de Deus para cada um de nós. Vamos entender como fazer. Essa é a hora do cumprir, para depois ensinar, tá? Então a segunda parte do nosso tema é: entendi que eu fui chamada a servir, agora eu quero entender como que eu faço, Cláudia, misericórdia. Então vamos lá, caminhem comigo, que é mais legal e mais fácil do que vocês pensam. É difícil, não é fácil não. Mas entender é fácil, fazer é difícil, entender é fácil. Vamos lá. Então a primeira coisa, e fácil e óbvia, é: eu só posso cumprir bem o meu chamado a servir as minhas irmãs, a servir pessoas, a sair de mim, a ser luz nesse mundo, se eu imito bem Jesus. Você fala, você já falou isso? Isso é óbvio, mas como? Em que sentido? Então vamos lá. Antes de eu falar, vou contar para vocês Efésios 4, 20 a 24, que fala: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, tira a roupa dessa vida pecaminosa, deixa de lado as impundicícias que a gente falou na primeira parte, despojeis do velho homem e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e aí sim, revista-se do novo homem. E como que é esse novo homem, Cláudia? Criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, despeça-se ou dispa-se das coisas, joga fora o que não presta, o que tem de excesso na sua casa e no seu coração também. Larga aquela perda de tempo com o que não deve. Renove a mente, que é o que a gente está fazendo aqui. E daí sim, revista-se do novo homem, que é segundo Jesus Cristo. Então eu preciso imitar o mestre, certo? Ninguém tem essa dúvida. Vocês estão aqui porque vocês estão interessadas e desejosas de fazer isso. Então eu imito o mestre de 5 formas no meu servir. Primeira forma, eu tenho que ser uma boa subgerente da criação. Você fala, Cláudia, o que significa isso? Então olha só, quando Deus nos criou, Ele deu a nós 3 mandatos.
Ele deu um mandato espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus, que está em primeiro lugar. Está lá em Gênesis isso. Ele deu um mandato relacional, que é o nosso relacionamento com os nossos irmãos, como que nós devemos fazer. E ele deu um mandato cultural, que é o quê? Cuida desse jardim. Ele falou para Adão. Guarde, cultive. Faça isso que eu te dei. Use isso que eu te dei com muita ordem, beleza, sabedoria. Tá? Devemos ser, isso chama mandato cultural, que tem a ver com trabalho, com várias coisas, tá? E é muito legal isso, porque você fala assim para mim, Cláudia, eu quero entender isso, como assim eu sou subgerente da criação? Deus colocou o homem nesta terra para gestar bem essa terra. Por isso que eu achei muito legal o que a Fabi falou. Deus nos chama a sermos sábios subgerentes. Nós somos o CEO da empresa de Deus. Verdade, nós temos que cuidar dessa terra das mais variadas formas, de forma sábia. E isso é muito importante, porque no serviço aos meus irmãos, eu tenho que ser um bom subgerente. Como, Cláudia? Calma. Olha o que o Salmo 8, versículo 5 fala. Ó. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe, atenção, ó. Domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Como espelhos de Deus, nós temos de cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu. Nós temos que gestar bem este mundo, guardar e proteger o jardim. Nós somos filhos da realeza. Filhos da realeza, colocados nesse mundo para cuidar bem do jardim. Você fala, Cláudia, mas o que isso tem a ver com servir? Você vai entender, calma. O próprio dom da diaconia tem tudo a ver com cuidar bem do jardim. Tá? Então, gestar bem, cuidar bem e ser filho da realeza é um negócio muito interessante. Porque você fala assim para mim, Cláudia, você acabou de falar que eu sou filha da realeza, eu sou princesa então. Uma princesa não trabalha, uma princesa faz as unhas, toma cafezinho e deita. Você está me pedindo uma coisa que não faz sentido, servir. Princesa não serve. Vocês é que pensam, escuta só. Vou dar um exemplo para vocês, esse exemplo é muito importante. O rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, quando ele estava lá na frente do seu povo, se desgastando nas batalhas, quase morrendo várias vezes, lutando, defendendo o povo de Deus, ele teve muitas vitórias. Em todas elas ele apontava para o Senhor, fazia cânticos, escrevia salmos, não era? Ele foi um bom rei neste momento, onde ele estava à frente, servindo como, Cláudia? Colocando a vida dele em risco, se sacrificando pelo seu povo. Um bom rei faz isso, um bom rei vai à frente. Daí teve uma certa fase que ele falou, acho que eu vou ficar aqui no castelo, vou mandar outros para morrerem em meu lugar. E quando ele foi um mau rei, ele olhou para o lado e viu uma moça bonita tomando banho. Ele deixou de ser um bom subgerente da criação. Ele não cuidou daquilo que Deus o chamou para cuidar. Um bom filho da realeza é aquele que vai à frente e se sacrifica pelo povo. É aquele que guia, lidera amorosamente, sacrificialmente. Tá? Guardar e proteger. Olha o que João 13 fala do versículo 14 a 17. Ó. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, Jesus Cristo, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Entenda que ser filho da realeza é se colocar à frente. É ser aquele irmão mais velho que vai com a bicicleta e protege o mais novo. É isso que é servir pessoas como filhos da realeza, tá? Então não somos princesas que ficam lá no castelo fazendo nada. Então, Cláudia, peraí. Eu estou sendo uma boa subgerente da criação, filha da realeza, quando eu lavo o chão? Quando eu limpo o ralinho de pia. Sim, eu odeio o ralinho de pia. Se eu odeio o mutirão, eu odeio o ralinho de pia. Dá um pouco de ânsia. Toda vez que eu limpo o ralinho de pia, eu falo, Senhor, é para ti, Senhor, é para ti. Eu odeio. Não é sobre mim? Não é. Vai lá, miserável, odiando fazer. Limpar a privada. Trocar fralda. Você fala, Cláudia, trocar fralda é tranquilo. Deixa eu começar a comer carne para você ver se é tranquilo. Não é tranquilo, não. Limpar ralo. Tem coisa não dá. Fazer uma planilha no Excel. Fazer uma cirurgia.
Independente do que você faça, entenda que você serve pessoas e está sendo bom subgerente da criação. Segunda característica de imitar o mestre. Então, primeiro é ser bom subgerente da criação. Ser filha da realeza como ele é rei, tá? Segunda característica de imitar Jesus no meu serviço aos outros. Com alegria. Ah, Cláudia. Deus, quando criou o mundo, e isso é tão belo, toda vez que ele fazia alguma coisa, ele olhava e ele viu que aquilo era bom. Ele fez o homem, viu que o homem era muito bom. Quando você faz um bolo gostoso, você não olha e fala, nossa, que bom. Não é? Olha a importância que eu tenho de fazer as coisas com alegria. E eu acho isso tão legal. Eu tenho que fazer com alegria, porque eu estou melhorando a vida das pessoas ao meu redor. E quando eu faço um bolo muito gostoso e bonito, como que eu sirvo? Eu ligo para as amigas, fala, tem bolo em casa hoje, quem vem? Isso é servir. Eu não me alegro sozinha. Esta alegria não é uma alegria para eu ter no recôndito do meu lar enquanto eu estou lá vendo o celular. É uma alegria compartilhada. É uma alegria compartilhada. Verdade. Eu falo isso, gente, coisa boa você fazer uma comidinha e chamar alguém para vir na sua casa comer. Você fala, ai, Cláudia, dá muito trabalho. Ah, mas é para dar mesmo, servir é isso. Se alegrar com pessoas, não é sozinho, né? Eu tenho que me alegrar de melhorar o ambiente das pessoas. Romanos 12 diz, o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Servir deve ser com alegria, tá? Terceira característica de imitar o mestre. Estar sempre pronta a servir. Você fala, 3 da manhã, a irmã liga, fala, ai, não, chora comigo. Não dá, eu ignoro, eu vejo ali e falo, você tem que estar sempre pronta. Eu sempre falo muito sobre, uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre descanso. O descanso do Senhor, ele é fundamental e ele tem N implicações e ele é muito belo esse assunto. Só que entenda uma coisa, até Jesus curou no sábado. O descanso ele não deve ser assim, eu chego de casa cansada, sento, meus filhos, mãe, vamos jogar Lego? Ah, não, agora é o momentinho da mamãe. Vocês já fizeram isso alguma vez? Ah, não, agora não. Mamãe agora vai ter um minutinho de paz. Deixa a mamãe em paz. A gente é duro. A gente tem que estar com constante disposição. Isso é muito sério. Isso é muito sério porque você quer servir a irmã, mas na sua agenda. Né? Eu quero servir a irmã, mas quando eu estou podendo. Sábado, a essa hora, tá na igreja? Não. Poxa, aquela hora eu estou em casa assistindo vídeo. A gente é assim, né? Olha o que Colossenses 1:29 fala, ó. Para isso, olha Paulo falando, é que eu também me afadigo, eu me canso. Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Cansa, minhas amadas, mas eu tenho que estar sempre pronta. Eu sou aquela que luta para que vocês tenham o dia do descanso. Eu acho que o descanso ele é fundamental e ele é um dia para uma conversa à parte. Mas lembrem de, mesmo no meio do seu descanso, mesmo na madrugada, mesmo nas suas férias, esteja sempre pronta a servir quando uma irmã precisa ou um irmão precisa, tá? Quarta característica. Quarta, né? Tô certo? Tô na terceira? Tô na quarta. Quarta, boa. É que eu não botei número aqui, daí também, né? Vamos lá, quarta, tá vendo? Falta ordem nos meus negócios. Falta ordem nos meus... Quarta, com excelência e diligência. A Fabi falou sobre isso agora. Eu só posso imitar bem o mestre se eu faço com excelência e diligência. Olha o que Provérbios 13:4 fala, a primeira parte. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. A gente tem que se dedicar com o melhor que a gente tem. Como que eu posso ser espelho do mestre se eu deixo as coisas imundas? Se eu murmuro enquanto eu faço? Se eu sirvo assim, mas também, né? Se eu não fizer, ninguém faz. Isso não é diligência, é verdade. A gente murmura, a gente faz mal feito. Meu pai é da época, meu pai está com 77. Ele é da época que as pessoas das fábricas contratavam cristão, porque o cristão fazia as coisas com diligência. Sabia? É crente? Pode vir trabalhar comigo. Hoje em dia é crente, Deus me livre. É verdade, mudou, as pessoas não entendem o que é trabalhar com diligência, com dedicação,
com a sua palavra, seu sim ser sim, o seu não ser não, né? Mas naquela época era assim. Então, dedicação com o melhor que a gente tem, excelência e diligência. Esse texto que eu vou ler agora sobre excelência e diligência, Hebreus 6:10, a partir do 10. Escuta, porque esse queima a alma, olha só. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim, até que Jesus volte, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Nossa, tapa na nossa cara. Diligência e excelência. E a última característica que eu vou falar é que nós devemos fazer as coisas com fidelidade. Fidelidade. Cláudia, mas eu combino com as mulheres, reunião de oração e não vem uma. Mas você seja fiel. Não é sobre você e não é sobre elas, é sobre imitar quem é fiel. Independente da infidelidade dos outros. A gente vive, eu faço só se a fulana fizer. Você faz porque você é fiel e imita o Deus que é fiel. Colossenses 3:23 fala: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Fidelidade. Nós fazemos porque Ele é fiel. Olhe para o alto, sirva suas irmãs, imitando Jesus. É Ele que é o foco. É sobre Ele. Tá? Muito bem. Então, falamos a primeira parte, buscamos sobre se devemos ou não servir as nossas irmãs. Respondemos isso. Depois fomos para a parte beleza, agora eu quero cumprir. E eu falo que você cumpre como? Imitando o mestre nessas 5 características. Subgerência da criação, fidelidade e diligência, excelência e diligência, fidelidade, alegria e, faltou um? Vocês são maravilhosas. Essas minhas alunas, olha, e sempre pronta a servir, tá? E agora, entendi tudo isso, eu vou para ensinar. Cláudia, essa parte está me dando frio na barriga. Como assim eu tenho que ensinar? Escuta que isso aqui vale ouro. Então antes, deixa eu falar uma coisa para vocês muito interessante. Olha só. Deus equipou todas vocês com talentos naturais. Tem gente que toca piano, tem gente que faz bolo muito bem, tem gente que dá estrela. Eu não sei fazer, né? Tantos talentos, verdade. Tantas coisas vocês fazem. E também com dons espirituais, tá? Tem 4 textos da Bíblia que listam e tratam sobre os dons espirituais. Você fala: Cláudia, eu achava que era uma coisa da igreja pentecostal e que não tinha que... Tem. Dons espirituais tem. A gente tem uma visão diferente da igreja pentecostal sobre alguns dons que cessaram e outros que permanecem. Mas a gente tem que estudar os dons espirituais porque eles são bíblicos e fundamentais para o nosso crescimento em corpo, como corpo, né? E uma coisa muito legal é o seguinte: os dons não tem nada a ver com maravilhosas vocês são, nem eu. Os dons são graça. Vocês ganham de presente. Isso que é muito legal. Olha o que fala 1 Coríntios 12, tá? Eu estou no 12:4, se for abrir aí. Olha que coisa linda. Ora, os dons são diversos. Uma faz uma coisa, outra faz outra. Mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo. Em quem? Só em algumas? Em todos. Não tem uma aqui que respira. Se você crê em Jesus Cristo, você confessa Ele como seu Senhor e Salvador, você foi dotada por Deus para servir o corpo. Também eu quero que vocês saiam e durmam com esse barulho na cabeça. É bom demais saber que vocês foram dotadas, todas vocês. Tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que quem me capacita é Deus. Então não tem que sair por aí: ai gente, vocês viram como ensino direitinho? Não foi, veio de graça. Favor imerecido, né?
e são muito distintos e individuais. Porque o que acontece é o seguinte, a gente fala assim, eu sou tão tímida, Cláudia, a fulana é tão capaz e dotada para o discipulado, eu queria tanto ser uma discipuladora, mas eu não posso. A gente fala, não, esse dom eu não tenho, não posso, sem nem entender sobre cada um dos dons, ou a gente fala, eu queria tanto ter o daquela irmã, o dela parece tão bonito, todo mundo vê. Sendo que a maioria dos dons é tudo feito por trás da cortina, ninguém vê, só Deus. E isso é muito especial, isso é maravilhoso. Olha o que Romanos 12, a partir do 3, eu vou ler Romanos 12 a partir do 3. Olha lá. Porque pela graça é o quê? Favor imerecido. Então não é porque vocês são lindinhas, porque vocês são todas lindinhas, bonitinhas, fofinhas, gracinhas, que vocês ganharam. É por Cristo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Porque o que a gente faz é isso, né? Vocês viram que linda decoração que eu fiz? Hoje no congresso da igreja foi eu que fiz. Você viu que lindo? Legal, né? Você gostou? Você achou legal? Linda, né? Bacana. Nossa, vou quebrar aqui a decoração. Estou dizendo assim que às vezes a gente quer que o holofote venha para mostrar o dom da gente. A gente gosta disso, né? E está falando aqui, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Ele repete, os dons são presentes. Dom já é presente, né? Você tem um dom, é um presente. Um presente gracioso. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E depulando no 16, mesmo texto 16, Romanos 12. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, a gente acabou de falar sobre isso. Que a gente tem a tendência de ser igual aos discípulos, servir para ter alguma coisa, algum benefício, algum reconhecimento, sentar na mesa, brindar com Deus, né? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Os dons são presentes, a gente recebeu do Pai. A gente tem que pensar com moderação a respeito de nós mesmos. A gente tem que entender que foi dom, mas foi dom dado para que você use no reino. Porque sabe o que acontece, minha irmã? Alguém aqui já teve apendicite? Levanta a mão, já teve? Antes de ter apendicite, você sabia para que servia seu apêndice? Você sentia ele aqui? Ele estava trabalhando ali, estava trabalhando, você fala, ai, como é maravilhoso o apêndice, fica... Era um órgão, teoricamente, que você nem sabia que estava ali. Você já tinha ouvido falar que existia ele, mas... Agora, ele estava em falta, ele começou a falhar. Não afetou seu corpo todo? Você quase morreu? Quando um do corpo não trabalha, o corpo todo adoece. Quando um do corpo não trabalha, o corpo todo adoece. Isso é muito sério. A gente negligencia dons que Deus nos deu para o reino. Isso é muito sério. Foi dessa angústia que surgiu o livro Mulheres que Caminham Juntos. Dessa angústia de perceber que tem 95% de mulheres esquentando o bumbum na cadeira da igreja e 5% trabalhando. Tem alguma coisa errada nessa conta. Alguma coisa errada. Então, vocês saibam que Deus vai chamar vocês para aconselhar, para ensinar a escritura, para o discipulado, para um monte de coisa, e para todas elas exige preparo. Você tem que conhecer a Bíblia. Eu só posso imitar o mestre se eu conheço o mestre, lembra? Eu tenho que estudar a Bíblia. E você fala assim, Cláudia, não, mas meu dom é esse. Será que eu vou ser chamada a exercer esse? E outro também. Deus pode te colocar numa situação onde você pode ser uma pessoa que você fala, eu nunca discipulei na vida, nunca. E daí Deus coloca do seu lado alguém que está precisando ser discipulado. Ai, Senhor, será que é para mim isso? Deixa eu fingir aqui de planta. Isso é muito sério. A gente tem que estar pronto a servir, então a gente tem que ter o que dar, a gente tem que estar equipada. As mulheres dessa igreja, de toda a igreja do Brasil, têm que estar equipada com a palavra de Deus. A gente tem que ter o que dizer, tá? Então vamos falar 4 coisas sobre como ensinar pelo exemplo.
E isso aqui eu espero que vocês guardem para a vida. Primeira coisa sobre ensinar a servir pelo exemplo é: ore. Nossa, Cláudia, é tão óbvio. É óbvio. Ore para Deus te capacitar. Ore para Deus te capacitar. Você fala: Cláudia, se eu orar, Deus pode mudar o dom, me dar um dom que eu queria tanto. Eu admiro tanto quem faz isso. Pode ser que Ele mude de ideia? Não. A gente é meio ousado, né? A gente ora assim: Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo isso na minha vida, mas eu tenho uma ideia melhor. A gente acha que a gente muda a ideia de Deus. Jamais. A gente não muda a ideia de Deus, mas quando a gente ora ao Senhor, além do momento de extrema intimidade que a gente tem com Deus, Deus muda o nosso coração. Então assim: Senhor, me ensina a servir. Me ensina a ser bênção na vida das minhas irmãs, de tal forma que o elogio, nada venha para mim, seja tudo sobre o Senhor. Tudo sobre a sua glória, Senhor, me ajuda. Intimidade, senso de dependência. Oração é maravilhoso. Temos que orar. Segunda coisa que a gente tem que fazer para ensinar, caminhar com as nossas irmãs em serviço é: perceba as oportunidades que Deus coloca à sua frente. Quando eu tinha mais ou menos os meus 14, 15 anos, o meu pai percebeu um traço meu, que era o seguinte: eu sentava, ia na UPA, na época era UPA, ainda tem, né? Ainda sou muito jovem. Eu sentava e vinha alguém chorar as pitangas do meu lado. Ele falou assim: filha, eu acho que Deus talvez tenha te dotado para aconselhamento. Eu falava: será, pai? Ele: ou você está fazendo as pessoas chorar, ou elas estão te procurando para que você as aconselhe. Ele abriu os meus olhos para isso. A gente tem que fazer isso com os nossos filhos. Filha, eu percebo que você é tão dotada para isso. A gente tem que fazer isso com eles, encorajar eles para exercer os seus dons. Isso é fundamental. Então eu quero que vocês entendam uma coisa: se alguém chora as pitangas com você, meu bem, você provavelmente é dotada para aconselhamento. Ai, Cláudia, mas caiu no meu colo, eu achei que eu não tinha esse dom. É Deus desenvolvendo esse seu dom. Se as pessoas te perguntam sobre algumas coisas: eu não entendi isso aqui, o que é isso aqui na Bíblia? Talvez Deus tenha te dotado para o ensino. Se as pessoas chamam você o tempo todo para tomar um café na casa delas, é que elas querem que você as discipule. Deus dá oportunidade. Deus é descarado no dar oportunidade. A gente que fica fugindo. Se as pessoas te chamam para cuidar da parte: a gente vai fazer uma conferência, eu queria que você administrasse o dinheiro, é porque você tem o dom da administração. Ele está querendo que você desenvolva isso para o reino. Se Deus te põe para decorar e para mexer, e as coisas assim, as pessoas te chamam o tempo todo para isso, você fala: gente, como eu sou demais. Não. É Deus te dando a oportunidade de exercer o dom da diaconia, da misericórdia, né? Então perceba que Deus, Ele é muito descarado no que Ele deseja. Ele vai dar oportunidade para vocês enxergarem aquilo que Ele exige de vocês no meio do corpo de Cristo. Acorda para isso. Perceba as oportunidades que Deus coloca na sua frente. E o problema é que a gente às vezes acha que é sobre nós. Ai, gente, me chamaram para falar escola dominical porque eu acho que eu falar muito bem. Não tem nada a ver com você, miserável. Nada a ver com você. O dom, a graça não foi te dada, não foi concedido. Acorda, não tem nada a ver. Mas assim, é importante você entender que se Deus te levantou pessoas para mexerem com essa área da sua vida, é que Ele quer que você desenvolva esse dom. Acorda para isso. Se você não tinha acordado, acorda agora. Tá? Terceira coisa: empenhe-se por desenvolver este dom. Desenvolver este dom. Cláudia, como que eu desenvolvo o dom? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se quiser servir o corpo de Cristo. Estou brincando, mas é importante, tá? Eu preciso conhecer os dons. Então, por exemplo, se você quer aprender sobre ensino. Ai, Cláudia, a mulher pode ensinar na igreja? Eu sou contra a mulher pastora, eu sou contra a mulher. Eu sou super a favor de submissão eclesiástica e no casamento. Se vocês têm dúvidas sobre isso, eu tenho até uma palestra aí na internet sobre submissão. Mas agora a mulher pode ensinar outras mulheres? Sim. Pode ensinar crianças? Sim. Pode ensinar meninos mais jovens? Claro que pode. Tem mulheres na Bíblia que ensinaram? Tem. Tem até profetisas na Bíblia. Vocês já ouviram falar da profetisa Hulda? Quem não viu, leia. Tem 2 textos falando sobre ela. Já ouviram falar? É verdade, Priscila. Priscila foi uma mestre. Ensinou um homem que era poderoso nas escrituras, junto com o marido dela. Então, tem vários textos da Bíblia que falam sobre os dons. Mulheres exercendo os seus dons. Acorde para estudar isso. É uma bênção, é uma delícia. E a quarta e última parte de hoje é a minha favorita, que é o seguinte: o que a gente fez até agora? Oramos, certo?
observamos as oportunidades, certo? Empenho por desenvolver os dons, aprendendo o que a Bíblia fala sobre isso. E o melhor agora é o seguinte: você tem que criar oportunidades para servir. Ai, Cláudia, não, eu fico sentadinha aqui, quando cai no meu colo, daí sim eu sirvo. Não, vocês vão atrás. Nossa, eu vou dar lição de casa para vocês tudo aqui essa semana. Vocês têm que criar oportunidade. Ah, Cláudia, não é possível, a Bíblia não fala sobre isso. Vou mostrar para vocês agora. Eu tenho que ir em direção às pessoas. É verdade, a Fabi falou sobre um amor que vai atrás. A gente não foi feito para imitar o mestre. Ele vai atrás, ele não espera ser amado para então amar. Aí quando as pessoas me tratarem bem naquela igreja, daí eu vou lá servir. Não, eu vou lá servir e me doar, e eu vou criar oportunidades. E Cláudia, como que eu crio oportunidades? Existe por acaso um método? Existe. Olha que legal. Aqui a Bíblia é muito legal, gente, é muito legal. Olha só, tem um método. Se vocês abrirem, não precisa abrir, só eu vou contar, no texto de João 4, vocês vão ver uma das conversas mais interessantes da Bíblia, que é de Jesus com a mulher samaritana. E por que eu gosto muito dessa conversa? Primeiro, vocês têm que entender contexto. Se a gente não entender contexto, não significa nada. Os samaritanos eram odiados há 400 anos. 400. A gente não consegue entender esse tempo, porque a gente vive menos de 100 anos. Então, para a gente, 400, né? Você fala vago. 400 anos. Desde a época de Esdras e Neemias, eles eram odiados pelos judeus. Cláudia, por quê? Porque após a conquista dos assírios, teve uma mistura de raças. Então, eles eram uma mistura de raças e uma mistura religiosa. E os judeus, os hebreus, não queriam ter conversa com eles. Eles eram literalmente odiados, era uma coisa seríssima. Eles passavam pelo lado. E daí você pensa, ai, Cláudia, eu quero entender por que eles eram odiados. Vocês leiam em casa depois, 2 Reis 17, vocês vão entender a história dos samaritanos, tá? Mas, eu quero que vocês entendam como Jesus era sábio, porque Jesus já tinha usado um exemplo do bom Você fala, é bonita a história do bom samaritano. Gente, num contexto onde os judeus eram odiados, os samaritanos eram odiados pelos judeus, na história passa, lembra o levita? Passa o sacerdote, e quem que cuida? Quem que serve amorosamente? Os samaritanos. Você acha que eles não franziram o nariz? Os fariseus falaram, pô, que história é essa? Logo essa raça miserável, vem eles que... Jesus tornou o herói da história aquele que eles tanto odiavam. Por isso que é bonita a história, Jesus é muito sábio. E esse momento é demais. Por quê? Porque eu quero que vocês imaginam o contexto. Olha só. Um homem judeu se achegar a um samaritano nessa conversa aqui. Estranhíssimo. Um homem que chega a um samaritano. Um homem que chega a uma mulher. Já era estranho. Chegar para conversar com uma mulher. Ai, Cláudia, imagina que preconceito. Gente, acorda, olha lá. João 4:27 fala: neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Como quem diz, imagina, como que um homem se aproxima assim de uma mulher? Não é assim. Você não podia se aproximar de uma mulher assim, sem ter um marido ali perto, ou sem estar com outras pessoas juntos. Não era correto isso, né? E as mulheres eram consideradas inferiores em muitos sentidos, né? Então, era samaritano, era uma mulher, e era uma mulher desacompanhada. Mulher desacompanhada naquela época, não era flor que se cheirava. As mulheres andavam em bandos, iam buscar água em bandos. Se ela estava sozinha, alguma coisa ela tinha aprontado. E Jesus se aproxima dessa mulher. E outra coisa que ele faz que é inusitado. Ele pede para beber água no jarro dela. Você fala, ai, Cláudia, nada a ver, imagina. Eu e a Fabi quase trocamos aqui o jarro. Gente, era um jarro impuro. Era um jarro samaritano. Qualquer pessoa mandava matar alguém que tomasse água num jarro samaritano. Não podia, um judeu não podia beber num jarro samaritano. Era um ato extremamente, aos olhos dos fariseus, impuro. Então, isso que eu amo do nosso mestre, porque ele era totalmente contracultural. Ele fazia tudo ao contrário do que o povo achava correto, bonito, elegante para a época, né? E aqui ele dá um método de como criar oportunidade para servir pessoas. Olha lá. Primeira característica do método dele, escuta só. Jesus se aproxima de gente não muito amada pelos outros. Jesus se aproxima de gente excluída, gente isolada,
gente sem esperança. Aos olhos de tantos, gente afundada no pecado. Ele não trata ninguém conforme o seu passado, o seu histórico ou a sua impopularidade. Jesus demonstra misericórdia. Então, entendo que isso é muito sério. Porque sabe o que acontece? A gente quer exercer os nossos dons para aquelas queridinhas gracinhas da igreja. Eu não quero para aquela moça que cheira mal. Verdade. Para aquela que quando começa a falar não para nunca mais de falar. Eu estou falando sério. A gente escolhe quem é que a gente quer exercer o nosso dom. E Jesus não, ele vai naquelas mais impopulares. Aquelas que todo mundo rejeitou e deixou de lado. Segunda característica de Jesus. Ele, ao criar a oportunidade, ele pede uma coisa para ela. Ele aponta para ela quão útil ela pode ser para ele, para servi-lo. Você fala, Cláudia, mas não faz sentido isso. Ele era Senhor chegando. Gente, entende? Ele chega, não falando eu sou o Senhor, me obedeça. Ele chega pedindo ajuda. Você poderia me dar água? Olha a beleza do mestre. Olha a sabedoria. Quando eu vou aconselhar alguém, eu não chego assim, minha irmã, você pecou. E você fez isso. E eu como... Não. Você chega assim, minha amada, eu faço a mesma coisa que você. Igualzinho. Ele mostrou que, se bem direcionada, ela poderia ser tão útil a ele, né? E é muito legal isso, que ele conhecia o coração dela, ele sabia o quanto mostrar para ela que ela poderia ser útil em alguma coisa. Aquela mulher que foi sempre jogada de lado, discriminada, fez com que ela abrisse os olhos e ficasse atenta ao que ele queria dizer, né? Muita sabedoria. Então aqui ele demonstra humildade. Ele chega com humildade, ele não chega com a empáfia de rei, ele chega com a humildade de um servo. Terceira coisa que Jesus faz, no versículo 10, ele chega para ela e fala assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele chegou para ela e falou assim, eu preciso te contar uma coisa, eu tenho um presente para te dar, um dom, você precisa ouvir essa história, você precisa saber dessa dádiva que eu tenho para te dar. Ele chega para ela mostrando uma novidade irresistível, um presente. O evangelho é isso, é uma novidade irresistível. Então ele demonstra graça. Cláudia, o que é graça? Favor imerecido. Ele não chega para ela e trata ela segundo os pecados dela. Ele mostra para ela que ele tem um dom, uma coisa genial para oferecer para ela. Ele fala, você não sabe o dom de Deus. A quarta coisa, e essa eu acho sensacional, é que Jesus, ao criar uma oportunidade para falar com alguém, ele faz a pessoa pensar. Deus não gosta de gente que não se esforça para pensar. Deus gosta de gente inteligente. Você fala, Cláudia, mas Deus gosta de gente que se empenha em conhecê-lo. Amar a Deus com toda a sua mente, vocês acham que é o quê? Com todo o seu entendimento, que a Bíblia fala, é o quê? É com o seu intelecto, com o seu lobo frontal, aquele que eu falei que é o pensante, o filtro. É assim que a gente tem que amá-lo. E aqui ele chega e ela faz ela pensar. Como que você sabe, Cláudia? Ele chega para ela no versículo 16 e fala, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ela tinha marido? Tinha uns 5, né? Lembra? E dele fala, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste e este que agora tens não é teu marido. Ele já sabia disso, mas ele faz ela pensar no próprio pecado. Ele não chega assim, você é uma mulher adúltera. Ele chega e fala assim, traz seu marido para a gente conversar. Ele fez ela chegar na conclusão do pecado dela. Isso é brilhante. O mestre é brilhante, né? Ele chega para ela no versículo 21 e fala assim, mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele deixa ela com os parafusos tudo solto, que ele fala assim, vocês estão adorando tudo errado. No 22 ele fala, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando dele. Ele põe ela para pensar. Ele deixa 1 milhão de caraminholas na cabeça dela. E é tão legal que ela fica mexida, que no versículo 29 fala assim, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ele fez essa mulher pensar que só. Então isso é muito legal, ele desafiou ela a refletir em coisas profundas. Ele fez ela, à luz da Bíblia, né, a refletir a respeito da vida dela, das lutas dela, dos problemas do seu coração. É muito legal que assim, gente, fazer a pessoa pensar é usar de estratégia.
Gentileza e amor é não passar a mão na cabeça. Eu tenho que fazer a pessoa entender, reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas lutas. E eu faço isso com gentileza e amor. Não significa ignorar pecado. Muito pelo contrário, Jesus nunca ignorou pecado. E ele demonstra a ela, esse quarto ponto é uma estratégia gentil. Ele é estratégico, Jesus é estratégico. Quinta e última coisa, ele apresenta o evangelho. Essa é a principal parte. Toda vez que você intencionalmente for servir a sua irmã, apresenta o evangelho. Ai, Cláudia, minha irmã já sabe, ela é crente. Você que pensa. Fale sobre o evangelho. Apresente o evangelho. No versículo 13 fala, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Ele aponta para a verdade. Em última instância, ele aponta para si. Ele fala, eu sou o Cristo. Isso é demais. Ele demonstra esperança. Esperança. Então é muito interessante que em muitos momentos a gente vê Jesus Cristo sendo estratégico. E eu quero que vocês aprendam com o mestre. Isso aqui não está aqui à toa. Esse texto, que é uma das maiores conversas da Bíblia inteira, é esse diálogo aqui. Está mostrando para vocês um método. E esse método inclui misericórdia, humildade, graça, estratégia gentil e esperança. Gente, é demais, não é? Então, minhas amadas, eu vou concluir, porque acabou meu tempo já faz tempo. Vocês ainda bem que vocês não estão nem reclamando. Mas eu vou concluir com 3 coisas. Cláudia, por que você conclui com 3 coisas? Deus não é trino, gente? Eu sou referente, eu sempre acabo com 3 coisas. Então, as 3 coisas que eu vou concluir é, primeiro, sim, Deus te chamou a buscar conhecimento na palavra, compreender o que Jesus chamou você para fazer. E o que ele chamou você a fazer é servir. Eu tenho que servir como, Cláudia? Conhecendo os dons que ele mesmo me concedeu graciosamente. Lembrando que servir não é sobre evidência, não é sobre status, não é sobre ser bem vista na comunidade, não é sobre brindar na mesa do mestre, que nem aqueles 2 discípulos. Servir é sobre ele. Servir é sobre portar bem a imagem dele, ser luzeiro para aquele que é luz, ser perfeita serva e ser o melhor possível exer que você puder ser, como ele é o nosso exer. Segunda coisa é que a gente deve cumprir. Nós entendemos e buscamos, nós devemos cumprir. E o cumprir o chamado a servir é o quê? É sendo bom subgerente da criação, né? Filhas da realeza que vocês são, que vocês entenderam que ser filha da realeza é trabalhar, é se colocar à frente, é se sacrificar por pessoas. Com alegria, com disposição sempre está pronta, com excelência e diligência e com fidelidade, independente se o irmão é fiel ou não. O Senhor é fiel e a gente deve imitá-lo. E a terceira e última coisa é, sim, depois que eu busquei, que eu cumpri, eu devo ensinar pelo exemplo. O Senhor me chama a ensinar pelo exemplo. À medida que a gente envelhece mais ainda, as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas, não é? Eu tenho que ensinar pelo exemplo. Quando cada uma de nós faz o quê? Ora. Aproveita as oportunidades que Deus coloca na sua frente. Quando a gente desenvolve os dons e intencionalmente cria oportunidades, como Jesus fez com a mulher samaritana. E como que eu crio oportunidades, Cláudia, da minha cabeça? Não, com misericórdia, humildade, graça, estratégia gentil e uma esperança que aponta para Cristo Jesus. A gente imita Jesus no serviço. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando vocês fazem, minhas amadas, as outras vão olhar e vão querer te seguir. Você vai ensinar pelo exemplo. Quando a gente imita o mestre, as outras falam assim, eu preciso também imitar o mestre. E muitas vezes, queridas, eu vou dizer uma coisa para vocês, o servir, ele dá trabalho pra caramba. E não só dá trabalho, mas ninguém vai ver. Ninguém vai elogiar. Mas lembra que é que nem ser uma lâmpada, que ninguém fala, nossa, maravilhosa. É sobre fazer a luz que é Jesus ser vista. Combinado? Eu vou orar com vocês. Senhor Deus, amado Pai, te louvo e te bendigo por essa conferência toda, deliciosamente preparada por Ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque, como a gente já falou, o Senhor trouxe quem o Senhor queria.
e o Senhor cutucou o coração de quem o Senhor queria, Senhor. Eu oro a Ti que tudo que a Cláudia falou, que não tem valor, que o Senhor jogue fora dessas memórias, Senhor, mas que o Senhor deixe aquilo que é da Tua palavra inculcada, que penetre o coração dessas amadas e a mente, ó Deus, para que elas sejam mulheres que desejam servir, plenamente conectadas às suas irmãs, de tal forma que elas possam, ó Deus amado, imitar bem o Mestre, sendo serva como Jesus é servo, sendo Ezer como Ele é Ezer. Que elas possam ser boas filhas da realeza, diligentes, fazendo tudo com excelência, com alegria, fazendo tudo com fidelidade, ó Deus, e estarem sempre dispostas a servir, ó Pai. Que elas entendam a importância que tem isso, ó Pai. E que elas desejem realmente exercer seus dons no corpo de Cristo, entendendo que elas não podem ouvir isso aqui, ir para casa e negligenciar esse chamado seu, Senhor. Constranja elas, ó Deus, para que elas desejem, ó Pai amado, conhecer os dons que o Senhor deu. Que elas orem sobre isso, que elas se capacitem lendo a palavra, mas que elas criem oportunidades, ó Pai. Que elas sejam intencionais no serviço, que elas busquem mulheres, que elas perguntem como as mulheres estão, que elas liguem para as mulheres durante a semana, que elas mandem mensagem, que elas realmente se importem amorosamente, sacrificialmente com o corpo de Cristo, ó Deus. Que elas entendam que elas vieram e foram feitas e criadas para dar a Ti glória, ó Pai. Sendo luzeiros nesse mundo, porque o Senhor é a luz. No nome de Jesus, o Mestre, que nós oramos. Amém.